Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e hoje vamos começar nossa primeira aula online da matéria de pré-cálculo falando sobre exponencial. O foco da aula de hoje será trabalhar com o conceito de exponencial, a resolução das equações exponenciais, resolução de inequações exponenciais, entender como funciona uma função e seu gráfico e resolver alguns exercícios de aplicação, certo? Em primeiro lugar, o que é uma exponencial? É qualquer expressão da forma a elevado a x, onde a gente chama de base e x expoente. A grande diferença aqui é que, apesar de ser uma potência, o x, ele obrigatoriamente ele será uma variável. Isso significa que futuramente você pode substituir esse x por valores que você quiser. Logo, você vai ter uma expressão em função de x, tá? Então a gente chama de f de x. Agora, e o a, por outro lado, ele é uma constante, ele é fixo. Então, ele pode assumir qualquer valor real, desde que seja positivo e diferente de 1, tá? Por exemplo, alguns casos que a gente tem exponencial aqui. 2 elevado a x, 5 elevado a x, 40 elevado a x. É lógico que, se você quiser calcular menos 2 elevado a um valor, menos 15 elevado a um número, ou 1 elevado a qualquer valor, você vai encontrar um resultado para isso, né? Um resultado real, na maioria dos casos, tá? Porém, essas expressões, apesar de terem a base constante e o expoente variável, eles não atendem à condição para ser classificado como exponencial. Então, as propriedades de exponencial não vão valer para eles, lei de corte, simplificação, gráfico, formato geral do gráfico não é o mesmo. Então, é por isso que é importante que a gente lembre dessas restrições que toda exponencial tem que ter, tá? Então, tudo que a gente vai estudar agora vale para bases constantes e fixas, positivas, diferentes de 1, tá? É lógico que toda exponencial, ela também é uma potência, né? Se eu quisesse calcular aqui, por exemplo, se eu substituir x por 3, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Logo, 2 elevado a x também é uma potência. E atende todas aquelas propriedades que a gente estudou para potência até agora, na matemática básica, no segundo grau e no ensino fundamental. Mas a grande diferença é que o que diferencia uma exponencial de uma outra potência qualquer é o seguinte: uma potência pura, uma potência numérica, só tem números. Então vai ser assim: 2 elevado ao cubo é o que a gente chama de potência, uma potência comum. Quando você faz uma potência aonde a base fica livre para você substituir, você vai ter x elevado ao cubo. Isso aqui é o que a gente chama de monômio. No caso que a gente está estudando agora, o x ele está no expoente. Então, o que faz com que uma exponencial seja diferente de outras potências é justamente o fato do x estar no expoente, tá? Ele está aqui, é que faz com que eu esteja trabalhando com uma expressão exponencial que é diferente das demais potências em termos de estudo, tá certo? Bom, eu tinha comentado com vocês que as propriedades de potência continuam valendo para as exponenciais também. Então, nesse caso, a gente vai poder continuar utilizando essas propriedades para resolver exercícios. Por exemplo,
Multiplicação de potência de mesma base. A gente faz o quê? A gente repete a base e soma os expoentes. Isso continua valendo. Divisão de potência de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Também continua valendo. Potência de potência. Uma exponencial dentro da outra. Nesse caso, a gente repete a base, que é o A, e multiplica os expoentes. Expoente negativo. Expoente negativo é uma maneira de representar inverso. Então, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a x elevado a menos 1. Tá? E elevar a menos 1 para a gente significa, na verdade, divisão. 1 sobre A elevado a x. Né? Em outras palavras, toda vez que você tiver uma exponencial com expoente negativo, se você quiser, você pode descer com a sua exponencial, certo? Bom, essas propriedades aqui são bem comuns e a gente vai usar vez por outra. Agora, o que tem bastante utilidade para a gente é como a exponencial ela tem o x no expoente, a gente pode ter várias bases diferentes, mas sempre elevado a x. Então, esse caso aqui, essas próximas propriedades, elas são mais interessantes para a gente. Por exemplo, multiplicação de potência, que tem base diferente, mas tem o mesmo expoente, eu posso colocar esse expoente em evidência para fora. Isso vai dar o quê? A vezes B elevado a x. Por exemplo, se eu quisesse calcular quanto é que vale o produto das exponenciais 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, isso aqui pode ser escrito como sendo 6 elevado a x. Da mesma forma, eu também posso separar. Por exemplo, eu poderia pegar 24 elevado a x e eu posso escrever como sendo o 24 vale 4 vezes 2 vezes 3. Então eu poderia escrever isso como 4 elevado a x vezes 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. Certo? Então essa propriedade ela é interessante, tanto quando eu preciso juntar numa exponencial de base maior, ou quando eu pretendo separar em várias bases para eu poder simplificar ou arrumar de uma outra maneira. A questão da multiplicação ela vale também quando você tem uma divisão. Então, divisão de duas exponenciais, isso significa que eu posso escrever como uma única exponencial, cuja base é a divisão das bases aqui. Outra propriedade bem interessante é que qualquer exponencial a elevado a x só pode dar 1 se o x for igual a zero. Por quê? Porque o a ele não é zero e o a também não é 1. Então a única maneira de um número diferente de 1 elevar uma potência e dar 1 é se esse expoente for zero. Tá? E para finalizar, também vale que toda exponencial é sempre diferente de zero. Então isso vai acontecer sempre. Significa que uma exponencial ela nunca zera. Preste atenção. Isso significa que eu até posso substituir o zero aqui, no lugar do x. Vai dar 1. Só que nunca, nenhum x que eu trocar aqui, o resultado dessa potência vai dar igual a zero. Certo?